Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 139, um salmo de Davi, que foi endereçado ao mestre do canto. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras todos os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras me são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eis-nos aqui. A tua palavra foi lida, e ela tem que ser exposta, mas com aquela condição estabelecida pelo teu Espírito Santo, através de Paulo. A nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Senhor, que a mensagem desta noite alcance esse parâmetro estabelecido pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me na condição de transmissor, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória, e que o bloqueio mental, a passividade mental, a distração
na vida dos teus filhos e das tuas filhas que cultuam conosco, presencialmente e virtualmente, nessa noite. Que tudo isso não seja empecilho para um grande crescimento nessa noite, para a manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Tomografia existencial. Tomografia é o corte, né? É o fatiamento nos exames. Uma tomografia, ela fatia diversos aspectos do corpo humano para uma demonstração mais objetiva, mais exata a respeito de uma situação corporal, de uma situação orgânica. A tomografia, então, isso, a tomo é fatiar e grafia é escrever isso, traduzir isso em relatórios, em gráficos e de outras maneiras. O que seria a tomografia existencial? Nós, olhando o Salmo 139, vemos nele uma tomografia existencial. O ser humano, ele passa a ser sondado, tanto que no final o próprio salmista, que no caso aqui é Davi, ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, um fatiamento que seria, como disse o apóstolo São Paulo, na conclusão da primeira epístola aos Tessalonicenses: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então, para que isso aconteça, é necessário uma tomografia. Agora, a tomografia, ela trabalha, essa tomografia existencial mostra, inicialmente, para que ela tenha parâmetros, ela vai para a finalidade, ela vai para o propósito daquilo que ela está examinando, para que ela possa ter assertividade na sua atuação, uma assertividade funcional. O Salmo 139 mostra o para quê da nossa existência. Então, você quer saber o para quê da sua existência? Então, pega o Salmo 139 e aí você vai ver para que você existe. Isso está muito ligado àquilo que o apóstolo São Paulo diz. Nós não podemos nos distrair com o mundo, inclusive em relação ao cântico que nós cantamos, antigo, né? Saudade. Ó, com terrestres esplendores. Eu não posso me distrair com os terrestres esplendores. Eu tenho que fazer o que está destinado a mim. Eu tenho que atender o para quê. Eu não posso me distrair. O para quê da minha existência. Então, lógico que muitas pessoas ficam perguntando: por que eu nasci? Por que nasci? Por que eu estou nessa família? Por quê? Por que eu estou morando nesse bairro? Por que eu estou estudando nessa escola? Por quê? Aí não tem resposta. Deus não vai responder. Agora, quando você pergunta: para que eu nasci? Para que eu vim para dentro dessa família? O Salmo 127 dá a entender o seguinte: olha, nós estamos trabalhando em nível de tomografia, de fatiamento. A sua vida vai ser, como diria numa linguagem popular, destrinchada. Tomou,
fatiada, pedaço. Você vai ver toda a finalidade da sua existência. Quando você lê o Salmo 139, você fica, às vezes, nesse por quê, e aí entra nessa depressão. É interessante que Deus está me mostrando aqui agora que Ele está falando com algumas pessoas que precisam mudar de etapa, mas o para quê não foi atendido nessa etapa na qual você está. Você está querendo mudar de etapa, mudar de lugar, mudar de situação, mas enquanto você não atendeu o para quê desta situação, dessa etapa, vai ficar demorando, aparentemente demorando. Então, o Salmo 139 tem uma conexão muito clara com Romanos 12, versículos 1 e 2. O 2 diz o seguinte: e não vos conformeis, não fiquei distraídos, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos fazer o seguinte: você lê, aqui você não consegue ainda, né, entender bem isso. Então, vamos inverter. Deus vai falar agora para você, no Salmo 139. Nós vamos colocar na primeira pessoa, e a primeira pessoa é Deus. Eu te sondo e te conheço. Eu conheço o teu assentar e o teu levantar, e de longe penetro todos os teus pensamentos. Esquadrinho o teu andar e o teu deitar, e conheço todos os teus caminhos. Ainda a palavra não te chegou à língua, e eu, o Senhor, já a conheço toda. Eu te cerco por trás e por diante, e sobre ti ponho a minha mão. Tal conhecimento é demasiadamente maravilhoso para ti, é sobremodo elevado, tu não o consegues atingir. Para onde te irás do meu espírito? Para onde fugirás da minha face? Se subires aos céus, lá estarei. Se fizeres a tua cama no mais profundo abismo, lá estarei também. Se tomares as asas da alva e te deteres nos confins dos mares, ainda lá te haverá de guiar a minha mão, e a minha destra te susterá. Se tu disseres, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de ti se fará noite, até as próprias trevas não me são escuras. As trevas e a luz para mim são a mesma coisa, pois eu formei o teu interior, eu te teci no seio de tua mãe. Tu me dás graças, visto que por modo assombrosamente maravilhoso te formei. As minhas obras te são admiráveis, e a tua alma o sabe muito bem. Os teus ossos não me foram encobertos, quando no oculto fosse formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os meus olhos te viram a substância ainda informe, e no meu livro foram escritos todos os teus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para ti são os meus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Se tu os contasse, excederiam os grãos de areia, tu contarias, sem jamais chegar ao fim. Tu desejas que eu dê cabo ao perverso. Tu dizes, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como meus inimigos falam malícia. Eu sei que tu aborreces os que me aborrecem. Eu sei que abominas os que contra mim se levantam. Tu os aborreces com um ódio consumado. Para ti, eles são inimigos de fato. Sondo-te e conheço o teu coração. Provo-te e conheço os teus pensamentos. E vejo se há em ti algum caminho mau, e guio-te pelo caminho eterno. O Salmo 139, nessa perspectiva, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, do divino para o humano e não do humano para o divino, esse salmo, ele é realmente uma tomografia existencial. Mostra para todos nós o paraquê da nossa existência. E aí, nesta noite, o Senhor quer que você entenda que nesse salmo existem 3 tipos de vacinas. A primeira vacina é a vacina contra a rejeição. Existem algumas pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que se acham continuamente estranhas em qualquer ninho. Mas o Salmo, e a maneira como Deus fala, como disse, não é de baixo para cima, mas de cima para baixo, é Deus falando, é o Criador falando com a sua criatura, é o Pai falando com o seu filho, ainda que filho que chegou à família através de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o filho mais velho dos seres humanos, filhos de Deus, mas de cima para baixo, ele olha e você, através dessa palavra, passa a entender tudo o que acontece no planeta. Em que contexto você foi inserido? E aí você definitivamente não vai aceitar aquilo que nós chamamos de aborto, aborto existencial. As pessoas rejeitam, abortam. Existe tanta coisa no planeta Terra, as pessoas rejeitadas. Esse aborto existencial, ele faz com que pessoas passem pela vida sem viver, quando na realidade elas deveriam primeiro falar com Deus. Creia que é Deus falando com você mesmo. Esse sentimento de rejeição. Muitas vezes a gente na terapia trabalha com pessoas que eu vim na hora errada, eu vim no momento errado, meus pais não me queriam, não era o tempo de eu chegar na família, não tinha condições econômicas, não tinha condições administrativas, não havia espaço. Espera aí, quem falou que a iniciativa é humana? O Salmo 127 fala o quê? Os filhos são herança do Senhor.
e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então Deus olha para um casal e vê nele pessoas confiáveis. Mas essas pessoas que rejeitam filhos, que criam um ambiente de rejeição, de aborto existencial, estão demonstrando, não estão atendendo à confiança, à expectativa desse Criador. O Senhor me deu 2 flechas, Thaís e Anderson. Eu casei em 1975, a Thaís nasceu em 1978 e o Anderson nasceu em 1981. Foram flechas que ele me confiou. Então, eu tenho que agradecer a Deus. O que a gente precisa fazer é entender que se existe algo que vem de Deus, realmente é vida. Vida. Então, Deus deu vida. Então, existe propósito. Você está vivendo, você não está vegetando. Por que se sente rejeitado, se sente rejeitada? Então, o Salmo 139 é uma vacina contra esse sentimento de rejeição. Em segundo lugar, o Salmo 139 é uma vacina contra o aborto patológico, o aborto criminoso, inclusive, que está sendo praticado por aí. Nós precisávamos, passou até do tempo de a gente se pronunciar aqui, nessa tribuna, diante do que aconteceu alguns dias atrás. Deus deu vida. Agora, no que está na cabeça de muitos ativistas aí, se isso se tornar realidade, se fosse realidade, nós não teríamos pessoas espetaculares no mundo, como John Wesley, como Beethoven. Sabe quem mais? Você sabe quem mais? Jesus. A sociedade e até o próprio companheiro, marido, esposo, noivo, posteriormente esposo, se afastou inicialmente. Interessante, você que é mãe, ouça isso agora definitivamente. Mãe não é estado civil. Mãe é mãe. Deus me deu a graça de ser usado em 2 ressurreições intrauterinas. 2 ressurreições intrauterinas. Do Gabriel e do Jeremias. De 2 mulheres que vieram do baixo espiritismo terrivelmente, onde tudo dizia que o feto estava morto, os demônios diziam que ia nascer um monstro. Nos 2 casos. Não sei se a Suzana, mãe do Gabriel, está me ouvindo agora. Mas ela lembra disso bem. E aí, não sei se a irmã Rosana, mãe do Jeremias, está me ouvindo agora. Eu não sei se também uma terceira mulher que eu nunca mais vi, pela qual eu orei, já tinha sido feito o ultrassom, e ela estava para ser no dia seguinte, logo na primeira hora da sala de cirurgia da criança ser abortada, na cidade de Mauá, junto com a diaconisa Elza Garcia.
E lá, em todas essas situações, estão aí garotos lindos, lindos, bênçãos. A ameaça existe. Então, é por isso que eu vejo, é lógico que existem situações que possivelmente haverá sim a necessidade. Mas eu não encontrei ainda essa situação, não participei. A Suzana me ligou, e ela estava lá, numa unidade do Hospital das Clínicas, só de gravidez de altíssimo risco. E o médico diante dela, e eu não sabia que o médico estava diante dela, ela diz, eu só vou autorizar se o meu pastor autorizar. Meu Deus! E ela liga para mim, e eu pensei que ela teria que mais tarde dar a resposta. Falou, não, pastor, o médico está aqui diante de mim, está com uma prancheta na mão. E orar, e ter a responsabilidade diante de Deus. E eu falei, autor da vida, fala comigo agora. E o autor da vida me mostrou o dia da apresentação do Gabriel. Na sala onde nós congregávamos, do presbítero Aparecido, lá em Francisco Morato. Ela lá, e Deus já estava. Veja bem, todos os teus dias foram escritos quando nenhum deles havia. Ele me mostrou já o Gabriel sendo apresentado lá na frente. Então, quem tem que ser consultado? É por isso que nós precisamos de presença de homens de Deus, de intérpretes do pensamento de Deus, nas comissões de bioéticas, de hospitais. Precisamos. Sabe por quê? Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque Deus de manhã, a primeira coisa que Ele falou, você vai falar, sabe por quê? Porque eu estou indignado com crimes que estão acontecendo contra seres indefesos. Deus está indignado. Então, logicamente, quando eu falo de indignação, eu estou usando uma linguagem antropopática, porque eu estou usando um sentimento humano e projetando ele em Deus. Lógico que a indignação de Deus ela é diferente da indignação do homem. A ira de Deus produz vida, a ira do homem produz morte. É diferente. Mas que ele está indignado, está. Aborto. Em terceiro lugar, o Salmo 139 é uma vacina contra a cegueira vocacional. Olha só, a conexão que existe entre o Salmo 139 e Romanos 12, 1 e 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais confortável do universo. Centro da vontade de Deus. As pessoas, para escolherem profissões, para escolherem atividades, para obterem recursos, elas levam em conta muito mais o ter e o estar do que o ser. Sabe o que acontece? Frustração. Sabe o que acontece? A ausência de realização. Por quê? Porque o ser não foi atendido. E o ser está aqui. O Salmo 139 fala de ser. Quando eu era pequeno, eu ouvia falar de que era melhor ser um gari realizado do que um advogado frustrado. Falava mesmo para a gente. Na escola eu vi muitas vezes isso. Porque você fazer o que gosta, ganhar aquilo que a sua casa precisa, no centro da vontade de Deus, vai se enquadrar inevitavelmente naquilo que a palavra de Deus diz.
A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você olha isso, quando você ouve Deus falando, né? Não é de baixo para cima, não é o salmista recitando o Salmo 139, mas Deus decretando de cima para baixo o Salmo 139. Mais ou menos assim, recitarei o meu decreto. Está aqui. É isso que é o decreto de Deus para a sua vida. Sabe o que vai acontecer? É realização. Eu vivo feliz, eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu estou fazendo exatamente o que Deus queria, o que Deus projetou para a minha vida, o que Deus propôs para a minha vida. Então, eu olho para isso, e aí vejo pessoas tristes, cabisbaixas, têm tudo para serem felizes, levando em conta o ter e o estar. Mas o problema não está no ter e no estar. As pessoas ganham muito dinheiro, estão em posições de destaque, têm canudos, diplomas, títulos, e a felicidade, e o ser, aonde que está nisso tudo? Aqui o Salmo 139 fala isso. E aí, nessa noite, querido, querida, a tomografia, ela está sendo uma realidade. Você diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o Senhor te diz: eu te sondo e te conheço. Eu te provo e conheço todos os teus pensamentos e estou vendo todos os caminhos e descaminhos da tua vida. Eu quero te guiar pelo caminho eterno. Amém? Vamos cantar?